O que há de mais fácil é a gente perder o equilíbrio, né, André? É a coisa mais fácil que tem. Basta um pensamentinho fora da nossa linha de raciocínio e o nosso equilíbrio já era. Por isso é muito importante a gente respirar fundo, procurar trazer o pensamento para perto da gente, concentrar, acalmar a nossa alma. Isso em todos os momentos de nossa vida. É isso que nós vamos fazer agora. Vamos respirar fundo, vamos trazer o pensamento para este ambiente, vamos agradecer muito pela oportunidade de aqui estarmos, entendendo que muitas pessoas gostariam de estar aqui, mas não conseguem, ou por interferência externa, ou por essa irritabilidade que acaba tomando conta, e a pessoa não consegue encontrar o ponto de equilíbrio, mas nós aqui estamos. Por isso, Senhor, obrigada. Obrigada por esse momento, obrigada por essa oportunidade. Que a Tua luz conduza o nosso caminho, Senhor, para que nós saibamos sempre fazer escolhas que sejam coerentes com a nossa vida, com o nosso pensar. Que este momento, Senhor, seja um momento de acolhimento, de recolhimento, de entendimento da nossa alma, de paz espiritual. Abençoa-nos sempre. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino de amor e misericórdia e seja feita a Tua vontade, na terra e em todo o universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas quando formos capazes de perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair quando em tentações e livra-nos por caridade da prática do mal. Hoje e sempre que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria, Mãe de Jesus, e em nome de Chico Xavier, mentor espiritual desta casa, nós vamos iniciar os trabalhos público-doutrinários nesta noite, no Centro Espírita Chico Xavier. Que assim seja. Hoje nós temos a alegria de ter a nossa palestrante Micheline, nossa presidente. Então, a Micheline, ela está trazendo para nós o tema, o Evangelho, um mapa do tesouro. E a gente sabe que quando a gente fala de Jesus é isso. Se a gente permite, é um tesouro na nossa vida. Então a gente vai vibrar com ela. Porque eu vou dizer, dá licença, eu vou dizer, ela está estreando hoje, né? E a gente sabe que uma estreia, ela precisa ainda mais da nossa vibração. Então vamos vibrar com a nossa irmã para que ela consiga apresentar aquilo que é, preparando, Micheline, vamos fazer palestra, agora chegou. Então a gente vai vibrar em favor dela para que ela consiga então apresentar o seu trabalho. Respira fundo, estamos contigo e fica à vontade, tá? Obrigada. Tá ligado. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente em cada coração. E que bom ter a presença de cada um de vocês, também as boas vibrações, que com certeza eu vou acolher com muito carinho, porque sei que vão me auxiliar a poder transmitir para vocês o que eu preparei nessa noite. Acredito também que quando nós falamos sobre aquilo que nos faz bem, que nós procuramos vivenciar, no qual acreditamos de coração, tudo flui, né? E eu vim falar com vocês hoje sobre esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, o qual eu acredito tem realmente o poder de transformar a gente. Eu comecei o estudo da doutrina há 10 anos. E realmente quando a gente começa a estudar as obras básicas do Evangelho, e principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, nós começamos a ver o mundo de uma forma diferente. Nós começamos a sentir as coisas diferentes, a viver diferente,
a gente realmente se transforma. Não que venhamos a nos tornar santos, espíritos puros, superiores. Eu, particularmente, estou há milhões de reencarnações desse patamar, né? Mas a gente melhora, sim, em vários aspectos. E o estudo do Evangelho que a gente faz, ele é contínuo. A gente começa no capítulo 1, vai até o finalzinho, recomeça no capítulo 1, vai até o final, e assim vai, sucessivamente. E a cada nova leitura, cada nova explanação do mesmo item, do mesmo capítulo, a gente passa a ter um entendimento diferente. A gente passa a ver e a sentir algo a mais. Uma frase que antes não fazia sentido, agora cabe certinho na nossa vida. É como se a cada nova leitura o Evangelho nos desse uma nova dica de como seguir adiante. E um dia, quando eu peguei o Evangelho para ler, eu olhei para ele e eu realmente o vi como um mapa do tesouro. Mas para a gente entender como o Evangelho se encaixa na nossa vida como um mapa do tesouro, nós precisamos saber ter um conceito do que é o Evangelho, o mapa e o tesouro. A palavra Evangelho tem origem no grego, euangelo, que é a junção de dois termos, onde eu significa bom, boa, e ângelo, que significa mensagem, notícia, anúncio. Então, literalmente, se nós juntarmos esses dois termos, nós vamos ter a palavra boa notícia, ou como a conhecemos, boa nova. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Essas são palavras de Jesus. Estão registradas em Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. A boa nova, ou o Evangelho, ela refere-se à mensagem central de Jesus Cristo. Um anúncio de que o reino de Deus é real, é vivenciado, porque ela é a própria vivência do Cristo. Ela representa sua mensagem de amor, de consolação e de renovação espiritual. Passou. A palavra mapa, ela tem origem no latim e significa toalha de mesa ou lenço. E era onde os romanos desenhavam a representação das rotas e territórios por onde passavam, desbravavam, a qual dominavam. E foi também o que deu origem à representação cartográfica que nós conhecemos hoje. Quem não lembra do nosso famoso Atlas escolar, né? Ou até mesmo os aplicativos de localização. Hoje, quem vive sem eles? Muitas vezes utilizamos até para percorrer as ruas que já conhecemos, simplesmente para desviar de uma rua empedrada, de um trânsito confuso. Então, o mapa ele é isso. Ele é um instrumento que nos dá uma orientação, um rumo, uma direção a ser seguida. A palavra tesouro, ela vem do grego e significa lugar onde se guardam coisas valiosas. Um depósito. Passando para a atualidade, ela é utilizada como termo jurídico. Tesouro significa uma coleção antiga de itens preciosos. Dinheiro, joias, pedras e metais nobres. Oculto, e de cujo dono não haja memória. Então aqui tesouro é uma coisa valiosa, perdida há tanto tempo, que não se sabe onde está e muitas vezes nem quem é o dono. Aqui eles nos dão um conceito de tesouro como um item material, mas nós vamos trazer para nós como um item espiritual. E aí como que o Evangelho, como o mapa do tesouro, vai fazer sentido na nossa vida? Quantas vezes nós já não nos sentimos perdidos? Sem rumo, sem direção, sem saber que caminho seguir. Aonde estão nossas riquezas? A que estamos servindo? Muitas vezes nos sentimos tão perdidos que não sabemos nem quem somos. Ou nos pegamos perguntando os porquês de determinadas situações na nossa vida. Então, o Evangelho, esse mapa do tesouro, é que vai nos dar esse rumo, essa direção.
Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Essas também são palavras de Jesus. Estão registradas em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. O Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra da codificação espírita escrita por Kardec e foi lançada em 15 de abril de 1864 em Paris, na França. A obra ela foi elaborada a partir de instruções e mensagens de espíritos superiores, alguns deles conhecidos por nós, e não somente na doutrina espírita, mas também em outras religiões, principalmente o catolicismo. E são eles Santo Agostinho, São Luís, Apóstolo Paulo e São Vicente de Paulo. E grande parte do Evangelho é feita através de citações dos livros de João, Lucas, Marcos e Mateus. A obra ela foi organizada e comentada por Kardec, com o objetivo de explicar as máximas morais de Jesus à luz do Espiritismo. O Evangelho de João, Lucas, Marcos e Mateus, o qual conhecemos na Bíblia, ela é dividida em 5 partes principais. Os atos comuns da vida de Jesus, os seus milagres, as suas profecias, as palavras que serviram de base para os dogmas da Igreja e, por fim, os seus ensinamentos morais. Então, ao iniciar a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na sua introdução, Kardec esclarece que dentro dessas 5 partes, os ensinamentos morais é o que continua inalterável e aplicável a toda a humanidade, independente da sua crença, da sua cultura ou da época. Por essa razão, é que ela se concentra em explicar e desenvolver os princípios morais da Boa Nova, do Evangelho e da vivência de Jesus, destacando os valores como o amor ao próximo, a caridade, o perdão, a humildade, a reforma íntima e o aperfeiçoamento moral. Então agora nós vamos começar a explorar o que esse mapa do tesouro tem a nos revelar. Não tem como fazer um estudo aprofundado de cada capítulo, até porque cada item de cada capítulo já dá mais de uma palestra. Mas eu vou dar pequenas dicas, verdadeiros spoilers, e fazer despertar talvez a curiosidade e o desejo de cada um de vocês de ler, explorar e desbravar por si mesmo esse mapa. Isso vai passar. O nosso mapa ele começa também com uma introdução, que se refere ao capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, e trata a lei como uma forma de partida, nos mostrando que o mapa é confiável, que nós podemos segui-lo. E o capítulo 1 diz: eu não vim destruir a lei. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que está na lei esteja perfeitamente cumprido, até o único iota e único ponto. Essas também são palavras de Jesus, registradas em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. A humildade e o respeito que a espiritualidade superior tem em começar essa obra, com palavras de Jesus. A mesma humildade e respeito que Jesus também teve na sua época, quando começou a sua evangelização, para com as demais crenças. Então aqui a espiritualidade quis mostrar que o evangelho não foi criado do nada, de palavras aleatórias, inventadas, mas sim de algo concreto, porque fala da vivência de Jesus. E a instrução inicial, a ideia de que Jesus não veio destruir a lei, mas sim cumpri-la e desenvolvê-la,
mostra que tudo tem uma continuidade e uma coerência no caminho espiritual. E assim como o mapa do tesouro começa explicando que há um destino a se chegar e que há regras para encontrar esse tesouro, esse capítulo ele funciona como a primeira coordenada do nosso mapa. Ele nos orienta a entender que a nossa jornada espiritual não começa com descobertas imediatas e grandiosas, mas sim com a compreensão de que existe uma lei divina contínua e que seguir essa lei é o primeiro passo para nós encontrarmos o verdadeiro tesouro, que é a transformação do espírito. E aí nós vamos para a etapa 1 do nosso mapa, as regras do caminho, os fundamentos e compreensão da lei divina. Aqui nós vamos passar a entender o território espiritual, compreender, que a visão de Jesus, ela não é materialista e também não é imediatista. E aqui nós vamos compreender, então, e começar a separar a crença superficial da compreensão espiritual mais profunda. Vamos ter na etapa 1 o capítulo 2. Meu reino não é deste mundo, onde fala que o destino não é material. Aqui, Jesus nos convida a ampliar a nossa visão da existência. Ensina que a nossa vida na Terra ela é passageira, que a nossa verdadeira pátria é a vida espiritual. Vamos ter o capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai, nos falando que existem diferentes níveis espirituais, que a casa do Pai ela é infinita e que cada espírito encontra o local ideal e compatível com a sua evolução. E sempre amparado pela justiça e pela misericórdia de Deus. Vamos ter o capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nos falando que a jornada exige uma transformação interior. Aqui o Evangelho mostra que o reino de Deus se conquista através da nossa renovação moral, vivida passo a passo, nessa e em cada reencarnação. Vamos ter o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, nos falando que o sofrimento ele tem um sentido educativo. Ensina que as aflições da vida não são castigos, mas sim oportunidades de crescimento, de aprendizado. Então a mensagem que a etapa nos deixa é que nós precisamos compreender o caminho antes de começar a caminhar. Vamos trocar aqui, tá? Vamos garantir, porque senão ela fica nervosa, daqui a pouco ela não fala mais. Aí nós vamos então para a etapa 2. Isso. As ferramentas da jornada. Esses capítulos que tratam da fé e da autoridade da doutrina, ela vai funcionar como equipamentos do explorador. Vai nos ensinar que não basta somente a gente acreditar, mas nós temos que compreender, refletir e aí sim desenvolver uma fé raciocinada. Vamos ter então na etapa 2 o capítulo 19, a fé transporta montanhas, nos falando de uma fé ativa e racional, que ela não é uma fé cega, baseada somente nas emoções, mas sim sustentada pelas leis divinas e pela vivência dos ensinamentos de Jesus. Ela é uma fé que convida a gente a estudar, a refletir e a agir. Vamos ter o capítulo 20, os trabalhadores da última hora, nos falando da justiça e da misericórdia divina. Aqui, o mapa nos diz que Deus não mede o tempo de caminhada de cada um, mas sim a sinceridade de coração. E a sua misericórdia oferece a todos nós sempre novas oportunidades de aprender, de evoluir. Aí nós vamos ter o capítulo 21 também, na etapa 2. Haverá falsos cristos e falsos profetas, falando do discernimento espiritual, que ele nasce da união entre a fé e a razão. Aqui, Kardec nos orienta que cada comunicação, cada ideia, cada orientação que nós recebemos, ela deve ser examinada à luz da lógica, da moral e dos ensinamentos do Evangelho, que é a boa nova,
que é a vivência do Cristo. Vamos ter o capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou, tratando da responsabilidade nas relações espirituais e morais. Nos falando que nós temos que compreender que os relacionamentos são parte do nosso processo evolutivo. Que quando nós cultivamos o diálogo, a paciência, o compromisso com o bem, com aqueles que convivem conosco, nós transformamos essa convivência em uma escola de aperfeiçoamento moral, conforme os ensinamentos de Jesus. Rolou. Então, a mensagem que a etapa nos deixa é que não basta a gente crer, mas é preciso compreender e refletir. E agora nós vamos para a etapa 3, os obstáculos do caminho. Nós vimos as regras, as ferramentas que precisamos, e agora o mapa nos diz que nós vamos encontrar, sim, obstáculos, e que eles não são fáceis, porque tratam das imperfeições humanas, dos perigos internos, o orgulho, o egoísmo, a vaidade e o apego material. Esses capítulos mostram que o maior obstáculo não está lá fora, mas sim dentro de nós mesmos. Vamos ter, então, como os obstáculos do caminho, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas aí aqui ele vai nos dar as dicas de como combatê-los. Aqui vai nos mostrar o combate ao orgulho. O Evangelho nos ensina que a verdadeira grandeza está na humildade, na simplicidade de coração, na disposição de aprender e no reconhecimento de que cada um de nós está num processo diferente de evolução. Vamos ter o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, tratando da limpeza interior, dizendo que a verdadeira pureza não está nas aparências, mas nas nossas intenções, nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Vamos ter o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, falando sobre o controle da nossa agressividade. Ensina que a verdadeira força está no domínio de nós mesmos, na mansidão e na paciência. Vamos ter o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, tratando da superação da nossa dureza emocional. Aqui o mapa nos ensina que a misericórdia se manifesta no perdão, na compreensão e na compaixão. Que perdoar não é esquecer o mal que nos fizeram, mas sim libertar o nosso coração desse ressentimento. Vamos ter também na etapa 3 o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, que trata do egoísmo como obstáculo central do nosso progresso e apresenta o amor ao próximo como a base da nossa transformação moral. O egoísmo, junto do orgulho, é considerado a maior chaga da humanidade. E superar essas chagas é indispensável para o nosso progresso espiritual. Então, a mensagem que a etapa 3 nos deixa é que o maior inimigo está dentro de nós mesmos. Só depende da gente. Aí nós vamos para a etapa 4, as chaves do tesouro. Vamos ter dificuldades, mas o mapa nos diz que também podemos ter atalhos espirituais, bônus na nossa jornada. Podemos acelerar o nosso progresso. E nos dá as dicas chaves essenciais para nós podermos avançar, como o amor ao próximo, o perdão e a caridade. E esses ensinamentos não estão somente nesses capítulos, e sim no Evangelho inteiro. Então, basta nós refletirmos sobre eles e podermos colocar em prática. Vamos ter na etapa 4 o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Aí parece difícil, né? Mas Jesus nos diz que é possível, através do perdão e da superação do ódio. Coloca o perdão como o caminho da nossa libertação espiritual, que não significa a gente aprovar o erro do outro, mas sim renunciar ao ódio, ao desejo de vingança, e sempre que possível responder o mal com o bem, assim como fez Jesus.
Vamos ter o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. Tratando da humildade na caridade. Aqui ele ensina que a verdadeira caridade ela é praticada com discrição, com humildade e total desinteresse. Vamos ter também como chave do tesouro o capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe, que fala da responsabilidade do respeito. Diz que a valorização dos laços familiares, que honrar pai e mãe, honrar a família, é viver o respeito, a gratidão e o amor, conforme Jesus o fez. Vamos ter o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Aqui ele trata a caridade como essência do nosso progresso. A base do progresso espiritual e o verdadeiro caminho da evolução é a prática do bem em todas as suas formas. No amor, perdão, a solidariedade e a benevolência. Então a mensagem que a etapa nos deixa é que o amor é a chave do nosso mapa. E aí nós vamos para a etapa 5, a travessia das provações. Aqui o mapa nos fala do sofrimento e do aprendizado, que nós vamos atravessar terrenos difíceis, mas também ele nos dá as dicas de superá-los. Eles falam que os desafios não são punições, mas sim trilhas de aprendizado. O mapa ensina que cada dificuldade é uma coordenada de crescimento. E aí nós vamos ter na etapa 5, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, como um reforço, porque a gente já ouviu lá na etapa 1. E aqui ele trata das provas como aprendizado, que Deus não nos promete um caminho sem obstáculo, mas Ele nos concede sempre recursos necessários para vencê-los. Vamos ter o capítulo 6, o Cristo Consolador, falando da esperança nas dificuldades, e apresenta Jesus como um guia que ampara, que fortalece, que nos sustenta com esperança, fé e compreensão do sentido espiritual do sofrimento. Vamos ter o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, falando das nossas escolhas morais. E cada decisão que tomamos revela ao que estamos servindo, se aos interesses passageiros da matéria ou se aos valores eternos do espírito. Vamos ter também o capítulo 17, Sede perfeitos, tratando do processo contínuo de melhoria. Aqui o mapa nos ensina que a perfeição moral é o ideal a ser buscado constantemente. E ser perfeito não é ser infalível, mas é evoluir constantemente no bem. Vamos ter o capítulo 18. Muitos são chamados, poucos escolhidos, tratando da responsabilidade espiritual. Aqui o mapa nos diz que a escolha depende das ações que tomamos. Que o convite do bem ele é universal, é para todos, mas a evolução depende da resposta consciente que cada um de nós dá às próprias escolhas. E daí a mensagem que a etapa nos diz é que cada dificuldade ela é uma lição no nosso caminho. E daí indo para o final, nós vamos para a etapa 6, o tesouro final, que trata da consciência moral e da elevação espiritual. Aqui nós vamos encontrar o sentido da nossa jornada, a transformação moral, a paz interior, o progresso espiritual. Aqui nós vamos ver que o tesouro não é externo, mas sim a elevação do nosso próprio espírito. Vamos ter o capítulo 23, a estranha moral, falando da justiça divina além das aparências. Nos diz que a justiça de Deus ela é perfeita e educativa, mesmo quando não compreendida de imediato, porque ela não foca no aqui e agora, mas sim considera a evolução do espírito. Vamos ter o capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, falando da nossa responsabilidade de iluminar o mundo. O mapa nos ensina que os conhecimentos espirituais que adquirimos, os bens que recebemos, eles devem ser compartilhados,
que a luz do Evangelho ela é responsabilidade de todos nós. Vamos ter o capítulo 25, Buscai e achareis, falando da persistência espiritual. Aqui o Evangelho ensina que o progresso espiritual ele exige esforço, perseverança e sinceridade na busca da verdade. Que Deus responde ao ser, ao espírito que busca com fé, com estudo e com a prática diária do bem. Vamos ter o capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, falando do serviço desinteressado. Ensina que os dons espirituais, o conhecimento que adquirimos, o bem que recebemos, ele deve ser compartilhado sem interesse material e que nós devemos servir ao próximo com amor. Vamos ter o capítulo 27, Pedi e obtereis, a conexão com a lei divina. Aqui, o Evangelho nos ensina que a prece é o maior meio de conexão com Deus, com as suas leis divinas. Que pedir, que orar, não é exigir, mas sim abrir o coração, com confiança e humildade, sempre alinhando-se à vontade de Deus. Indo para o finalzinho, vamos ter o capítulo 28, a coletânea de preces espíritas, a sintonia espiritual final. Nós costumamos dizer que a prece ela não precisa ser elaborada, não precisa ser feita com frases grandiosas, ter um efeito poesia. Basta ser sincera, de coração. Mas a coletânea de preces espíritas, ela nos dá um conjunto de orações para diferentes momentos e necessidades da nossa vida. Mais do que fórmulas prontas, elas são exemplos de preces sinceras, que nos ensinam a elevar o nosso pensamento a Deus com humildade, confiança e fé. Então a mensagem que a etapa 6 nos deixa é que o tesouro é a transformação do nosso próprio espírito. Então, ao percorrermos esse mapa do tesouro espiritual, nós vamos perceber que cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele representa uma pequena bússola dada para a nossa caminhada, que não são apenas palavras a serem estudadas, mas sim convites amorosos para nós olharmos para dentro de nós mesmos e descobrirmos as riquezas que Deus depositou no nosso íntimo. Nós vamos aprender que o verdadeiro tesouro não está em um lugar distante, mas sim que ele é constituído de cada gesto de carinho, de cada ato de perdão, na paciência que temos diante das dificuldades e no esforço sincero de nos tornarmos pessoas melhores. Então, meus irmãos, que nós possamos seguir essa caminhada como viajantes da vida, levando sempre conosco as coordenadas deixadas por Jesus, como o amor, a caridade, a humildade e a fraternidade. E que ao final de cada dia nós possamos olhar para nós e percebermos que demos um pequeno passo nessa grandiosa aventura da nossa transformação moral. Que a paz de Jesus ilumine nosso caminho e que nós nunca percamos a fé e a coragem de procurar sempre o maior de todos os tesouros, que é a nossa transformação moral, a nossa evolução espiritual. Que assim seja. Praticamente uma aula. Né? Pode aplaudir, porque não... Linda! Já vou colocar na escala, uma vez por mês, para trazer um capítulo do Evangelho. Acabou. Está resolvido. Micheline, que viagem extraordinária. Me faz lembrar que o Evangelho ele diz que não basta não fazer o mal, a gente precisa fazer o bem. E esse tesouro, ele nos leva a isso, a fazer o bem. Tinha um senhor em Nova Veneza que ele dizia como é bom ser bom. Ele era um poeta, era um homem fantástico. E ele dizia como é bom ser bom. Eu acho que é isso que a gente busca. Eu acho que é isso que este mapa nos mostra.
o caminho desse crescimento, dessa evolução moral que a gente necessita. Magari, ma que belo! Lindo, muito obrigada, foi excepcional. Nos comove muito. Palestra de presidente, tá bom? Ah, deixa eu só me dar o evangelho. Gente, esse evangelho, por isso, agora que eu entendi, vocês não estão vendo, ela é presidente, gente, ela quer vender evangelho. Gente, é um livro realmente fantástico. Tem na livraria, o preço é super baixo, é aquele material para a gente ter na cabeceira, tá? Para a gente ler, abrir diariamente, ler um parágrafo, ler um item do Evangelho, que sempre nos traz muita coisa boa, muita informação. Valeu. Baratíssimo, né, tia? Tá bom. Então tá, obrigada. Que bom, Micheline. Que alegria, pensando neste mapa que a nossa irmã desenhou, pensando em tudo aquilo que Jesus nos trouxe, no caminho que Ele nos mostrou. Vamos, neste momento, nos unir mais uma vez em prece. Se uma pessoa já é ouvida, já é sentida, vamos imaginar quando juntos nós consigamos fazer o mesmo pedido. E neste momento nós vamos vibrar. Vibrar em favor daquelas pessoas que têm o nome na nossa caixa de preces. O mundo está doente, meus irmãos. A humanidade está necessitada. Aqueles que já não estão mais nesta dimensão, que já se foram, aqueles que aqui se encontram, mas que muitas vezes não sabem o melhor caminho, a melhor direção. Vamos rogar para que a nossa vibração ela chegue até aqueles irmãos que estão no nosso pensamento, não estão na nossa caixinha de orações, mas estão no nosso pensamento. Nós nos lembramos dessas pessoas. Às vezes, aquela pessoa que está lá na nossa casa, aquele vizinho que precisa, aquele amigo que a gente sabe que está passando por um momento difícil. Que a nossa vibração, Senhor, chegue até esses irmãos. Vamos pedir pelas nossas crianças. Criança não é futuro, meus irmãos. Criança é presente. E no presente precisam ser crianças. Precisam ser tratadas como tal. Vamos pedir que a nossa vibração ela consiga atingir as nossas crianças que estão em situação de vulnerabilidade, que precisam um pouco mais de atenção, que muitas vezes os adultos que as cercam não têm esse olhar carinhoso, esse olhar amoroso. Vamos pedir por nós que aqui estamos, para que nós nos sintamos envolvidos neste amor, nesta vibração de luz e nos sintamos renovados, restaurados. Todos temos problemas, todos temos dificuldades, mas que nós não nos esqueçamos. Há um mapa para nós chegarmos ao tesouro, que são os ensinamentos de Jesus. Vamos pedir pelas casas espíritas, que são pontos de luz, para que elas não esqueçam o compromisso de levar este mapa e de mostrar o caminho. Através da prece de Cáritas, nós vamos então encaminhar os nossos pedidos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia,
ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita que os espíritos consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. E agora, meus irmãos, nós vamos pedir pelas águas que nós colocamos lá na entrada do salão, para que elas se tornem um remédio. André Luiz diz que os espíritos, eles vão na natureza buscar o remédio que cada um necessita, e eles depositam nas águas. Vamos pedir pelas águas que lá estão, pelas águas que estão na sala de passe, para que elas se tornem, então, o remédio de que necessitamos. Façamos a prece íntima. Pai nosso que estais nos céus. Em nome de Deus, nosso Pai, o princípio de tudo. Em nome de Jesus, nosso mestre e amigo, nosso modelo e guia. Em nome de Maria, a mãe de Jesus. Em nome de Chico Xavier, mentor desta casa. Nós vamos então encerrar a primeira parte dos trabalhos desta noite. Que assim seja.